afirmativas, mas hoje incluindo muito mais a questão do pobre, e aí automaticamente inclui a nós negros. Fico muito feliz de estar dividindo a mesa com Edson, nosso ministro, vai ser sempre nosso ministro, pelo marco que fez na sua atuação frente ao Ministério da Igualdade Racial, e com Frei Davi, que tem a oportunidade, enquanto ativista do movimento negro, de dividir essa mesa. E com certeza é um orgulho muito grande para qualquer um de nós que sabemos da sua importância e da magnitude do seu trabalho frente à Educrafro e tudo que ela construiu de avanços para a gente nesse país. A aula magna do ministro, e que vai suceder também a outra aula magna do Frei Davi, encurta a minha fala apenas para situar alguns pontos que eu acho extremamente importantes, sobretudo quando a gente fala de cotas. Eu vejo muito pouco ser falado que nos foi também negado o acesso, logo após a abolição, a pseudo-abolição da escravatura, e que nós não tínhamos acesso à escola pública, e naquela época, obviamente, as escolas eram todas públicas, e isso gerou, por um período de 30 anos, a proibição de que as famílias negras tivessem seus filhos na escola. Obviamente, isso cria um déficit geracional que chega em mim. Não por acaso eu vou ser aquele retrato da típica mulher negra. Avó analfabeta, tataravó analfabeta, e a minha mãe estudou alguma coisinha, né, para mudar o quadro. Então a gente alcança, às vezes, um recorte que vai alcançar muitas gerações, exatamente por essa negativa, e essa negativa é pouco falada, porque quando a gente fala de ações afirmativas, e a gente fala de uma dívida do Estado, a gente às vezes não contextualiza esse ponto histórico, porque ações afirmativas frente ao quê? Quando a Inglaterra iniciou o seu processo de ações afirmativas, até indenizando alguns indivíduos, né, não foi todo o país, mas alguns indivíduos africano, ela incluía exatamente esse tipo de reflexão. Nós estamos fazendo isso exatamente porque um dia nós roubamos o direito de acesso ao estudo, à informação, ao conhecimento, pelo processo de escravidão. E conosco não foi feito isso. Então a reparação, eu acho que ela é muito nesse sentido. E às vezes quando a gente defende as cotas, a gente fala exatamente isso. Se for preciso que ela seja um paliativo, ela será então pelo período de pelo menos 30 anos. Que aí você consegue corrigir, entre aspas, né, porque é difícil medir isso, essa recuperação geracional, que aí vai pegar nos meus tataranetos, né? Claro que através das ações afirmativas, eu hoje estou aqui na PUC, poderia também estar na UERJ, na UFRJ, mas estou porque a PUC faz esse programa, porque obviamente eu não teria condições de pagar o valor que custa o meu curso, que é de Ciências Sociais e Política. Então, para a gente é extremamente rico, porque quem vem de favela, como eu, que não vai deixar de ser nunca oriundo da favela, porque é para lá que a gente retorna com esse conhecimento, é extremamente magnífico. É isso que permite que hoje eu possa estar aqui dividindo a mesa com pessoas que também vieram de segmentos como eu, de comunidade, e que hoje estão aqui à frente, protagonizando esse debate da questão racial, como Edson Santos, como Frei Davi. E esse DCE aqui, que eu sempre apoiei, o Roda Viva, não integro, mas apoio, que tem essa abertura, essa sensibilidade para trazer essa temática e essa discussão para dentro de uma universidade que é de elite, a gente sabe disso, mas que é extremamente sensível e ativa, né? Não adianta ser sensível, você tem que ser sensível e tem que ser ativo com as suas questões de conscientização política, e falo muito honrosamente isso da PUC-Rio, porque realmente a gente percebe que esse processo de mudança que está acontecendo aqui através da presença de nós negros aqui e oriundos de comunidades tem realmente enriquecido muito essa nossa atuação aqui. Diante disso, eu gostaria de trazer uma outra reflexão, que eu sou coordenadora de campo da pesquisa de mapeamento das religiões de matriz africana desta universidade, também financiada pela CEPI, na época do então ministro Edson Santos, que teve também a sensibilidade política e a atitude política de liberar recursos para que a gente fizesse essa pesquisa. Obviamente, o movimento negro do Brasil todo reclamou, e muitos de nossos religiosos reclamaram, como pode, uma universidade católica, e isso foi quebrado a partir do momento que a prova da qualidade acadêmica, tanto do escopo quanto da realização da pesquisa, ela foi conquistada. Então, o que a gente mostra com isso? A gente mostra
que dentro de um debate de discussão racial, outra coisa que aparece muito pouco foi aquilo que mais nos deu resistência, foi a religiosidade. O que não se conseguiu matar do negro foi exatamente essa resistência através da religião, porque quando estávamos nos troncos, era para algum que nós cantávamos para pedir força, era para Inhansã, era para Oxóssi, simplesmente porque não conhecíamos outros deuses. E a riqueza do processo sincrético, ela se deu justamente porque quando nos apresentaram, ainda que de uma forma brutalizada, os deuses católicos, nós encontramos semelhança na história de Ogum, com a história de São Jorge, na história de Santa Bárbara. Isso nos foi dando resistência, mas a nossa religiosidade, a nossa cultura não foi morta, não foi assassinada em momento algum, pelo contrário. E o mapeamento ali provou isso. Eu acho que o grande desafio também foi ser feito aqui, desenvolvido justamente dentro de uma universidade católica, que na verdade teve até a magnitude de encarar o desafio acadêmico desse tipo de pesquisa, e hoje a gente tem um quantitativo de 900 terreiros levantados, 2.000 terreiros na fila de espera, e quando a gente está na fase de análise qualitativa dessa pesquisa, então a gente está verificando qual foi o recorte demográfico, como é que está essa distribuição dentro do estado do Rio de Janeiro. A gente tem um site, que depois eu vou passar para vocês, você pega o mapa do Rio de Janeiro e tem a distribuição desses terreiros, e às vezes a gente fala 900 terreiros são poucos, é claro que é pouco, mas são 900 terreiros dentro do estado do Rio de Janeiro, ou seja, são 92 municípios. Tem município que a gente leva 5 horas para chegar, Miracema, por exemplo, Andeire, Angra dos Reis, 4 horas, 2 horas, Paraty 4 horas. Então, nós temos 900 terreiros e isso nos dava um quantitativo de quase 200 mil pessoas quando estávamos em 600 e poucos terreiros. Então, ainda ontem eu falava na Câmara dos Vereadores, num debate de audiência pública sobre o projeto de lei pedido para ser votado em caráter de urgência pelo Eduardo Paes, sobre ensino religioso nas escolas municipais, eu falava exatamente isso. Quando eles distribuem o ensino religioso pelo quesito proporcionalidade e nos qualifica como minorias, e aí eu estou falando umbandista, candomblessista, judeu, muçulmano, espírita, kardecista, pois é, o Estado é laico, mas aí a gente lembra que o Estado é laico, mas não é ateu, porque senão não votava essa lei, é impressionante. E aí o que acontece? Quando a gente chega para a Câmara para o debate, o processo está armado, vai passar. O que a gente tem que fazer? Refletir um pouco como é que aplica a lei, porque já não ia passar. Primeiro que foi pedido para ser votado em caráter de urgência, então adiaria no máximo por 3. Graças à sensibilidade de alguns políticos parceiros, conseguiu provocar uma audiência pública, porque ela nem ocorreria. E aí estávamos nós lá, isso está registrado nos anais da Câmara, para debater. E aí a proposta que eu fiz foi exatamente que houvesse um conselho interreligioso, porque ecumênico não contempla a interreligiosidade, não contempla a diversidade cultural e religiosa, consequentemente, desse país. Pedimos que criasse um conselho que foi sabiamente apoiado pela plenária e acolhido pela mesa, e assim será, né? Então, eu acho que foi também um pioneirismo, porque na aplicação do ensino religioso no Estado, não teve nessa abertura. Eu estive lá, não teve audiência pública. Eu fui para a votação, mas só para fazer barulho. E aí, quando a gente tem voz, quando a sociedade civil tem voz, a gente consegue mudar alguma coisinha. Eu lembro que quando a gente divulgou pela internet, audiência pública, amanhã compareçam e tal, aí teve umas pessoas que escreveram assim, né, no Facebook e tal, isso aí é um debate de cartas marcadas, porque o governo vai aprovar. Vai aprovar, mas acolheu a demanda. Então a gente tem que participar. Por isso que a diferença faz num debate como esse para quem está, e não para quem não está. Eu estou acostumada a falar para a plenária ser, a plenária fazer, não tem o menor problema para mim, porque faz diferença para quem está, e não para quem não veio, né? E a gente que é comprometido com as nossas causas, a gente sabe muito bem disso. Então a gente tem muito que avançar ainda também nessa reflexão racial no aspecto cultural, assim como religioso, assim como o samba hoje já não tem tanto preconceito, mas ainda tem, a capoeira não tem tanto, mas ainda tem, a religiosidade ainda tem muito que se enfrentar. E o que a gente quer não é uma bandeira dogmática, não é da nossa tradição, a gente está querendo converter ninguém, apenas querendo dizer que existe religião brasileira, que essa religião brasileira se chama Umbanda e Candomblé. Não é outra. A nossa religiosidade está aqui, está presente, e o Brasil precisa respeitar isso, precisa entender que durante muito tempo
Os terreiros foram verdadeiras forças de resistência cultural contra a chibata, contra a negativa do Estado que queria também, que nos perseguiu, nos colocou na cadeia e que hoje a gente tem direito à livre manifestação e não encontrar tradições religiosas que, pelo seu poder econômico, usam os veículos